o Ciro Gomes, acho que foi o primeiro candidato na história das disputas presidenciais cujo objetivo era perder votos. Kleber, queria você que acompanha muito as redes, queria saber se você sabe para onde foi o Ciro Gomes, né? Para onde foi os seus eleitores, porque é importante a gente debater isso para entender para onde caminha a política brasileira. Como você avalia aí o legado do Ciro nessa eleição? Olha, o Ciro Gomes, acho que foi o primeiro candidato na história das disputas presidenciais cujo objetivo era perder votos. Sabe? Ele botou isso como meta pessoal e trabalhou paulatinamente para isso todos os dias enquanto esteve em campanha. E, inclusive, no segundo turno ele trabalhou para isso. Também para perder votos numa possível outra eleição. Eu dificilmente vejo o Ciro voltando com a mesma relevância que ele teve nos últimos anos. Na verdade, acho que o Ciro vai virar um candidato ali de nicho. E acho que esse nicho, a cada dia que passa, fica cada vez mais claro, que vai ser essa turma mais extremista da quarta teoria política, que mistura fascismo com justiça social e consciência de classe, enfim, um caldo ali de coisas difusas e às vezes um tanto quanto abjetas também, que vai ficar em torno desse cara. A gente vê nas redes já que esse pessoal continua lá falando de Ciro não sei o quê, e Ciro nas redes, e Ciro falou, o Ciro fica requentando o nome do Ciro. Mas não tem muito para onde o Ciro, ele segue duas coisas. Eu já comentei aqui num outro programa que a gente participou, que o Ciro ele sofria do mesmo problema do Aécio Neves, do mal do herdeiro. E o mal do herdeiro é que eles acham que eles, assim como Aécio Neves, Ciro também, eles acham que eles são predestinados ao poder, que é uma coisa ali quase que remonta à época do Império, dos faraós, uma coisa quase divina. Que o destino trouxe eles até ali. E quando eles perdem, eles ficam extremamente frustrados ali, injustiçados, onde já se viu aquilo que é meu por direito, eu perder, e eles acabam perdendo o rumo. E o Ciro, além de ele seguir o caminho do Aécio Neves nisso, ele seguiu também um pouco do caminho do próprio PSDB, de escolhas erradas. Sabe? O PSDB hoje, por exemplo, falando de eleição no Senado, optou pelo lado perdedor, optou por ser uma rabeira, mais uma vez a rabeira do bolsonarismo, e perdeu. E agora tá perdido de novo. Então, bem lembrado, o PSDB apoiou o Rogério Marinho, bem lembrado. Sim. Então, eu acho difícil a gente ver o Ciro Gomes voltando a ter relevância, porque ele fez escolhas para ficar irrelevante. Ele podia ter se mantido vivo no debate do segundo turno. Não estou falando que ele precisava morrer de amores ao Lula, Lula não sei o quê, não. Eu entendo os motivos que ele tem ali até para ter as suas mágoas com o PT e com o Lula. Mas ele podia ter participado de forma mais ativa do debate político, não participou, decidiu que o isolamento, que fazer birra, fazer manha, porque o que ele fez, se for birra, era mais importante, e o fez. Então é isso que a gente tem é isso que nós temos ali em relação ao Ciro Gomes. A gente vê esse caminho tendo do PSDB, ver para o Ciro Gomes, talvez tentar um legislativo, ou tentar voltar, ficar restrito a ser uma coisa do Ceará, um governador, um prefeito de uma capital, algo assim. Mas eu não vejo o Ciro conseguindo retomar, até porque ele deixou o espaço dele aberto, de uma pressuposta terceira via. Ele começou, na verdade, ele era uma alternativa à esquerda em 2018. Aí ele decidiu se afastar disso e se afastou da esquerda. Aí ele decidiu se colocar com uma alternativa à terceira via, se afastou disso. Outra pessoa ocupou, Simone Tebet ocupou isso. Em 2026, quem vai ocupar talvez seja Simone Tebet de novo, ou enfim, outros nomes que possam vir a surgir. Então, é aquilo que eu falei de novo, falei mais cedo também aqui no programa, em relação ao Arthur Lira. Não existe vácuo de poder na política. Alguém vem e ocupa. E Ciro foi deixando vácuos nos espaços que ele se propunha a ocupar, tal qual uma criança que perde jogo de futebol e leva a bola embora. Então,
Ele perdeu espaço na esquerda em 2018, não quero mais, ele deixou esse espaço aberto, outras pessoas ocuparam. Eu não fui o garoto da terceira via, não fui o eleito da terceira via, não quero mais. Jogou para o lado, outras pessoas ocuparam esse espaço. O que sobra ao Ciro? Quase nada. Eu falei isso já em 2021 e reforcei em 2022. Ciro estava caminhando fortemente para entrar na divisão do que eu chamo dos candidatos palhaços, os candidatos caricatos, os Emaés da vida, os Levi Fidelis da vida, os Enéas da vida, os candidatos ali folclóricos. E a cada dia que passa, cada vez que a gente vê que Ciro Gomes sumiu, que não aparece mais, enfim, só reforça isso. O Ciro está virando um candidato folclórico, é isso que vai ficar para ele. Será ele o próximo Enéas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer em relação ao Ciro. E você, Luiz, como é que você analisa o legado político de Ciro Gomes? Bem, é complexo falar do que aconteceu com Ciro Gomes, porque a gente que fica até assim, que a internet está cortando. Está cortando, né, Kleber? A internet dele. Está falhando. Luiz, eu quero ouvir. A internet está meio prejudicada. É? Não, tudo bem. Então, semana que vem... melhorou agora? Pode falar. Melhor, talvez. Vai falando aí. Bem, eu acho que voltou agora. Eu creio que é complexo falar de legado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais que a gente teve algumas ressurreições impressionantes, mas para ter ressurreição tem que ter humildade. Você precisa entender o seu lugar. E eu não sei se o Ciro Gomes tem isso. O Alckmin, a Marina e entre outros conseguiram ressuscitar em 2022 porque eles souberam o limite dos poderes deles. Então, Ciro Gomes pode voltar em 2026 como outra coisa? Pode, desde que ele entenda que para presidente não tem mais como. O PDT diminuiu muito. O PDT não tem a capilaridade do PT, o PDT não tem a mobilização social que tem o PDT não tem os instrumentos que o PT tem. Disso eu poderia fazer uma enorme tese do porquê o Ciro Gomes, por questões pessoais, por erros pessoais que aparentemente não vão mudar, porque ele acha que acertou, vai continuar perdendo as eleições. Então, apesar de ser complicado dizer, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu diria que o Ciro Gomes não volta e o legado que ele vai deixar vai ser esse pequeno grupo de eleitores que se dizem pessoas que são politizadas, que não estão seguindo um nome, mas seguem um nome. São sebastianistas que vão ficar aí esperando o Ciro Gomes voltar. Isso é triste, porque eles estão fazendo tudo que eles acusavam os petistas de fazerem. Eles acusavam os petistas de estarem umbilicalmente ligados ao Lula, e eles estão umbilicalmente ligados ao Ciro Gomes. Não é sobre um projeto, é sobre uma pessoa. Muito bem, concordo com vocês dois, né? Só um comentário rápido aqui. O Kleber falou sobre essa questão de trabalhar para perder voto, né? E isso realmente ficou muito claro para mim também, essa estratégia para perder voto. Por exemplo, no final da campanha, ele chegou a acusar o PSOL de ser financiado por Jorge Soros, né? Aqui no político do Ciro falar uma coisa dessa, né? O Ciro tinha muito voto de gente ligada ao PSOL, muito. No Rio de Janeiro, ele teve muito voto de gente ligada ao PSOL. A troco de quê? Que ele vai agredir todos os eleitores do PSOL. Nunca vi um político agredir o eleitor, né? O político tem que conquistar novos eleitores, não agredir os eleitores, né?